Vou falar de Dudleytown, que aparentemente não é só mal assombrado, é amaldiçoado. A propriedade é sim aberta ao público, mas nessa noite eu tava dirigindo e passei em uma rua e na mesma hora me deu um arrepio. E na hora bateu aquela sensação, alguém tá me olhando. É o parque de diversões mais antigo nos Estados Unidos, sério. E isso daqui não é pesquisa não, isso aqui são fontes de primeira mão. Um homem que caiu do telhado e morreu. Uma mulher foi atingida por um raio na varanda da casa dela e morreu. As bruxas de Blair, realidade. Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie e trago tudo sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês. Tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. Se você não fez isso ainda, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar recebendo essas e outras informações sobre a vida aqui. Como eu falei no meu último vídeo, é outubro e quero aproveitar esse mês para trazer conteúdos adicionais que tem a ver com outubro e esse clima mais spooky, que até hoje eu não consegui achar uma tradução boa para spooky. O que chegou mais próximo foi assustador, porém fofo. Se estamos falando de um objeto ou uma decoração, alguma coisa assim. Também serve assustador, porém gostoso, se estamos falando de um sentimento. Sabe aquele sentimento bom que dá quando você tá com um pouquinho de medo assistindo um filme de suspense? Aí você fica bem grudadinho na pessoa, ou com as cobertas, ou com seu bichinho de pelúcia. Então, isso é spooky. Então, aproveitando o clima spooky, vou tentar trazer conteúdos adicionais aqui pro Spooktober para vocês. Eu falo bastante sobre a vida aqui em Connecticut, o dia a dia aqui, mas vocês sabem da fama de Connecticut? Ou como Connecticut é visto e conhecido aqui nos Estados Unidos? Connecticut é conhecido por ser um dos estados mais mal assombrados no país. É sério, gente, a fama de Connecticut aqui é de ser um estado mal assombrado. Até estados que são conhecidos também por serem estados mal assombrados consideram Connecticut super mal assombrado. Quando eu dirigia Uber, eu já dei carona para algumas pessoas e casais que estavam viajando aqui em Connecticut só por causa disso. Tipo, a planilha deles era só visitar lugares mal assombrados. Esse vídeo não vai ser uma aula de história aqui do estado, do porquê disso tudo, em detalhes. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre o histórico de Connecticut, esse estado pequenininho, mas que foi fundamental para a fundação do país, literalmente. Não ia existir Constituição sem o estado de Connecticut. Só me deixar saber aqui embaixo nos comentários que eu consigo providenciar pra vocês. Mas como eu falei, como esse vídeo não vai ser uma aula de história, eu não vou entrar em detalhes, mas é importante saber como essa fama começou, ou de onde vem isso e essa ideia, esse aura de assombração em volta do estado de Connecticut. Então, rapidinho aqui, Connecticut é uma das 13 colônias que depois viraram estados, que deram a origem para o país. A gente está falando das primeiras pessoas que chegaram de fora para realmente colonizar esse território novo. Isso era em tipo 1600. Então, começando pelo primeiro ponto, que é uma região histórica, uma região bem antiga. Essas colônias ou estados tinham propósitos diferentes, ou foram estabelecidas com propósitos diferentes nas regiões diferentes. Aqui, Connecticut e essa região aqui no norte é conhecido como New England. New England é composto de 6 estados: Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Maine e Vermont. Essa região aqui no norte foi colonizada pelos puritanos, porque eles estavam buscando uma liberdade religiosa. Mas não era bem liberdade religiosa. Era liberdade para não ser católicos, mas todo mundo que estava aqui era forçado a viver debaixo das leis da religião deles. E qualquer coisa fora, ou que possivelmente poderia parecer que era fora, bruxaria, era sujeito à punição. Se vocês assistiram o filme de terror The Witch, eu não sei o título dele em português, esqueci de pesquisar, era basicamente isso. O famoso Salem Witch Trials, em Massachusetts, onde 20 pessoas foram executadas dentro de 4 meses
por serem culpados de bruxaria. E antes do famoso Witch Trials de Salem, Connecticut, na verdade, é que teve o primeiro Witch Trials, onde 11 pessoas foram executadas aqui nesse estado pelas mesmas razões. Fora isso, teve terras roubadas e genocídio das tribos indígenas que moravam aqui, a Guerra Revolucionária, a Guerra Civil, várias coisas que até hoje estamos descobrindo. Como, por exemplo, em 2020, ossos foram descobertos na fundação de uma casa em Ridgefield. Depois de exames de laboratório e tal, eles descobriram que os ossos encontrados lá eram da Guerra Revolucionária. E também descobriram mais ossos para dar um total de 4 pessoas, que eram 4 homens, da Guerra Revolucionária que aconteceu ali, na verdade ali perto, mas eles foram enterrados um pouquinho longe, mas estava ali em Ridgefield. E isso aconteceu, a Batalha de Ridgefield aconteceu em 1777. E Ridgefield faz divisa com Danbury, fica uns 20 minutinhos daqui. Então, Connecticut é antigo, é um estado com bastante histórias de guerras, perdas e traumas. É um estado que teve um período de uma opressão religiosa muito forte e também, possivelmente, bruxaria. Além disso, Connecticut era o estado onde o famoso casal Ed e Lorraine Warren moravam. Se você não conhece o casal, você com certeza conhece pelo menos um dos filmes que já foi lançado baseado nas experiências paranormais que eles tiveram ou investigaram. O Ed conta em um dos livros dele que eles tiveram a oportunidade de morar em outros estados por causa do trabalho deles de pesquisar essas coisas, investigar essas coisas, mas eles queriam ficar em Connecticut pela energia forte que tem nesse estado. Eles moravam em Monroe, Connecticut, que não faz divisa com Danbury, fica uns 30 a 40 minutos daqui de Danbury. Monroe também tem uma igreja católica que já entrou em discussão com o Vaticano por fazer exorcismos sem a autorização do Vaticano. Então teve treta aí. E esse padre que fez esses exorcismos, ele tem um filme e um livro baseado nas experiências dele com isso. Olha quanta coisa em um lugar só. Voltando para Monroe e os Warrens, eles tinham um museu na casa deles com vários artefatos e outras coisas que eles guardavam e estavam protegendo. Eu falo museu porque não é necessariamente um museu. As coisas literalmente estão no porão da casa deles. Então não é um ambiente assim para pessoas, é literalmente no porão da casa deles. E por causa disso, em 2018, essa parte, o museu fechou. Fechou pro público, porque, de novo, é literalmente no porão da casa deles. Não é um ambiente de museu, não é um ambiente para receber várias pessoas. Isso tem tudo a ver com leis de regulamentações, de espaço para ter saídas apropriadas, caso tenha incêndio ou alguma coisa. E eles não tinham. Eles estavam procurando um lugar para regularizar isso tudo e realmente abrir outro espaço pro público. Porém, a Lorraine morreu em 2019 e com isso o museu fechou de vez. Mas se você quiser passar em frente onde todos esses artefatos estão, você pode. Só que é tipo uma casa no final de uma rua sem saída. E tem placas em frente à casa falando no trespassing. E trespassing em português é invadir, que é uma palavra bem agressiva, Você pode pensar, beleza, eu vou lá, saio do carro, vou tirar umas fotos e tal. Quero só estar lá respirando aquele ar perto dessas coisas. Mas, gente, aqui, se você pisa em uma folha na propriedade da outra pessoa e você não tem permissão do dono daquela propriedade de estar lá, já é trespassing. E eles chamam a polícia mesmo, e eles estão no direito deles. Então, eu não aconselho a fazer isso, e por não aconselhar, eu não vou colocar o endereço aqui no vídeo, pra não parecer que eu tô encorajando vocês a fazer isso. Porém, vai ter um evento no Mohegan Sun, que é um cassino aqui, vai ter um evento lá esse mês, chamado Paracon, que vai ser tipo uma convenção de coisas paranormais, e a boneca real da Annabelle vai estar lá. Eles vão transportar ela do porão lá da casa deles para esse evento. Por causa da popularidade dos filmes, tem muita gente que tem interesse nisso e nessa boneca. Então se você também tem interesse nisso e tá aqui durante esse mês, pesquisa esse evento, compra o ingresso, vai lá ver, ou vai lá para Monroe passar na frente da casa deles para respirar o ar que tá lá. E eu também acredito que vai ter mais
mais eventos assim no futuro, onde eles vão levar algumas coisas lá do porão, já que eles não vão abrir um museu. E também tem o negócio de que, tipo, quando o Ed e a Lorraine estavam vivos, eles não transportavam as coisas fora do porão. Agora que eles faleceram, as pessoas que estão responsáveis, né, pelas coisas deles, estão transportando as coisas. Então, assim, mas também tem aquela igreja católica e também tem outras coisas em Monroe, como um cemitério que tem uma assombração conhecida como The White Lady, que também foi investigada pelo Ed e a Lorraine Warren. É investigada ou é abordada? Questionada? Não sei, eles foram lá tentar conversar com essa fantasma, não sei se fantasma tem gênero. O Ed Warren até escreveu um livro sobre a experiência dele com ela. Tudo lá em Monroe. Fairfield Hills. Fairfield Hills era um hospital ou uma clínica psiquiátrica que abriu aqui em Newtown em 1931 e fechou finalmente em 1995. Fairfield Hills não é só um ponto turístico para quem curte essas coisas paranormais, mas para as pessoas que também são fãs de visitar locais de gravações e de filmes, porque Fairfield Hills aparece no filme Sleepers, A Vingança Adormecida, de 1996, com Brad Pitt e Robert De Niro e uma outra galera lá. Mas Fairfield Hills realmente era um hospital psiquiátrico que também era conhecido, e desculpa se esses termos são ofensivos, eu não sei, não é minha intenção ofender, a minha intenção é passar o tipo de hospital que era. Então era conhecido como manicômio, hospício, que tratava dos pacientes com hidroterapia, choque insulínico, terapia eletroconvulsiva e lobotomias. Fairfield Hills tinha mais de 4.000 pacientes em uma época, e isso é o que é o mais bizarro pra mim. Nos anos 70 e 80, a cidade de Newtown tinha jogos de beisebol ou de futebol das escolas ao redor, das escolas de Newtown mesmo, lá nos campos de Fairfield Hills. E isso daqui não é pesquisa não, isso aqui são fontes de primeira mão. Meu professor no ensino médio, que hoje é um amigão, ele nasceu e mora até hoje em Newtown. Ele contou pra mim que vários jogos de beisebol da escola dele, tipo da 3ª até a 7ª série, eram lá, e era sim realmente uma coisa muito bizarra, porque ele como criança lembra de estar brincando, estar nos jogos, mas dava pra ouvir os gritos e os barulhos que estavam vindo dos pacientes do hospital. Realmente, outras épocas. Uma série da MTV também foi para Fairfield Hills no ano 2000 fazer investigações paranormais lá nos túneis que tinha, né, abaixo dos prédios, porque todos os prédios lá de Fairfield Hills eram ligados por túneis subterrâneos. A propriedade ficou abandonada por 10 anos até que a cidade de Newtown comprou do estado para renovar alguns prédios e usar como escritório e ambiente de comércio. A propriedade é sim aberta ao público, tem trilhas e lugares para você fazer caminhada ou correr, porém, todos os prédios mantêm a arquitetura e a estética original. Eles fizeram sim várias reformas por segurança e limparam mesmo os prédios para ficarem limpos, parecerem lugares normais, porque depois de 10 anos de abandono, alguns estavam bem prejudicados. Lá tem academia, alguns escritórios comerciais, escritórios da própria cidade, então alguns escritórios de negócio de governo, e aos poucos eles estão reformando todos os prédios e abrindo mais. Você ainda pode ver alguns prédios que não foram reformados ainda. Esses não são abertos ao público, tem uma grade em volta, você não pode entrar nem chegar tão perto dos prédios, mas mesmo assim, se você curte isso, curte essas histórias, esses ambientes, você pode estar mais perto deles. Eu, sendo a doida que sou, tirei minhas fotos de formatura e de prom lá em Fairfield Hills, porque fica 20 minutos aqui da minha casa. Então Fairfield Hills tem um lugar bem especial no meu coração. Eu acho que vale a pena ir lá visitar. Você provavelmente vai ter uma experiência muito boa, um dia bem agradável se você quer fazer um piquenique ou só sentar lá e pegar um sol. Não acredito que você vai ter nenhuma experiência com fantasmas, nem ficar com medo, nem nada. Mas tem sim um sentimento surreal de estar lá, indo malhar, fazendo caminhada, curtindo a paisagem. E aí você do nada vai lembrar que aconteceram barbaridades ali
quantas vidas, quantas pessoas sofreram ou tiveram suas vidas interrompidas bruscamente por lobotomias ali naquele mesmo ambiente onde agora fulano tá lá caminhando com o cachorro. É surreal. E também é histórico porque daqui a pouco a propriedade vai completar 100 anos. Lake Compounds. Indo para Lake Compounds, você não só vai estar visitando um lugar supostamente mal assombrado, como você também vai estar visitando um parque de diversões. E, além disso, não é qualquer parque de diversões. É o parque de diversões mais antigo nos Estados Unidos. Sério. Lake Compounds abriu em 1846 e desde então nunca fechou. Se você for lá e andar na montanha-russa Wildcat, você vai estar andando em uma das montanhas-russas mais antigas do mundo. Wildcat abriu em 1927 e está funcionando até hoje no mesmo local. Óbvio que tiveram reformas e atualizações por questões de segurança e tudo, mas tá lá, funcionando no mesmo lugar, é a mesma trilha, tipo o mesmo percurso, o mesmo tema, desde 1927. O parque recebeu esse nome em homenagem ao John Compound. A história é que John Compound era o chefe da tribo indígena que morava lá na região. Ele vendeu aquela propriedade toda para os colonizadores que vieram para Connecticut de Massachusetts em 1684. A venda foi por um valor bem pequeno de dinheiro e alguns itens como uma chaleira grande de latão. Diz a história que pouco tempo depois dessa venda, John Compound tentou atravessar o lago dentro daquela chaleira, não conseguiu e morreu no lago. Com isso, o lago e a região do parque ganharam essa fama de ser mal assombrado. Juntando com os acontecimentos, com alguns brinquedos não parando quando eram para parar, seguranças do parque que contam de ter ouvido vozes, músicas e até as luzes dos brinquedos acendendo quando não tinha mais ninguém lá, as mortes de outras pessoas no lago, as mortes de algumas pessoas brincando no próprio parque e mortes muito bizarras como a de um galho que caiu de uma árvore na cabeça de um menino de 5 anos dentro do parque. Por causa disso e outras histórias, esse parque, o parque mais antigo nos Estados Unidos, tem fama de ser mal assombrado. Mas, mesmo se você for lá e não tiver nenhuma experiência paranormal, você vai ter uma experiência divertida porque você vai estar no parque de diversões. E tem alguns brinquedos legais lá, assim. Melonheads. Outro que eu tenho uma experiência pessoal, mas antes, deixa eu contar o que é Melonheads. Melonheads é uma lenda urbana de uma família ou um organismo, não se sabe muito bem o que é, que tem uma cabeça bem grande e redonda, parecida com um melão, e um corpo fino e pequeno. Alguns falam que são bichos ou figuras que já foram vistos por tribos indígenas que moravam aqui em Connecticut, então essas coisas pertencem à floresta daqui por muitos e muitos anos. Outros dizem que são fruto do hospício, que tem mais de um aqui em Connecticut, ou tinha mais de um aqui em Connecticut, onde as pessoas que fugiam de lá iam se esconder no mato, porque um contava pro outro, tipo, onde que era pra ir, e depois de anos se relacionando um com o outro e entre si, gerou os Melonheads. Independente da origem, Melonheads são responsáveis por barulhos e risadas que saem de dentro do mato ou da floresta, ou por colocar algo no meio da rua quando você está dirigindo em uma dessas ruas e você, o motorista, tenta desviar, sofre um acidente, e se você der bobeira em uma dessas ruas dos Melonheads, eles vão te pegar, te torturar, te ingerir, porque são canibais, ou forçar você a se tornar um deles. As ruas mais conhecidas por terem Melonheads ao redor da rua são Velvet Street, também conhecido como Dracula Drive em Trumbull, Jeremy Swamp Road em Southbury e Sawmill City Road em Shelton. Agora tem até uma atração de Halloween no início dessa rua em Shelton. Justamente é ali porque eles estão usando essa lenda dos Melonheads para colocar mais medo nas pessoas e é tudo marketing. Essas ruas são públicas, então você pode pegar seu carro e dirigir nelas para falar que você foi nas ruas dos Melonheads. Aconselho a ir durante o dia, não é por nada não, mas é porque as ruas normalmente são bem estreitinhas, bem apertadas mesmo. Algumas ainda são, não é bem terra, mas sabe quando eles colocam
colocam asfalto e parece que não terminaram o asfalto, ou não terminaram de asfaltar, então não é aquele asfalto lisinho. Isso tudo contribui para você perder tração da roda do carro, e se você for à noite, não tem luz. Então é um breu total. Se você for nos meses mais quentes, supostamente aumenta a sua chance de ver um Melonhead, ou de ter uma possível experiência com os Melonheads. Talvez de ouvir algum barulho, ou de ver um vulto passando. A minha experiência pessoal agora, se você é novo aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, mas também eu já falei em outros vídeos que eu dirigi Uber por um bom tempo, aqui em Connecticut mesmo, e trabalhava mais à noite. Eu pegava a galera que tava saindo dos bares, das bebedeiras da vida, pra levar pra casa. Os bares aqui sempre fecham 2 horas da manhã, porque não pode vender mais álcool depois de 2 horas da manhã. Então eles aproveitam pra fechar 2 horas da manhã, 1h30, normalmente, geral, já tá saindo. E eu que atendia as chamadas de Uber dessa galera. Eu fiz isso por bastante tempo. Tava acostumada em estar em situações que possivelmente já era um pouco estranho, e tá em lugares estranhos, e tá em situações onde, tipo, ok, isso não é legal, eu preciso contornar essa situação. É cada situação que eu já passei dirigindo Uber à noite. Mas foi só uma vez mesmo que eu senti medo. Medo mesmo. Talvez é porque eu sou uma idiota e, apesar de pesquisar crimes e tudo, a pessoa tá ali, I'm like, hey, it's fine. Mas eu senti medo sozinha. Era por volta desse horário de madrugada. E aqui em Connecticut tem ruas muito escuras, com um monte de árvore. E eu moro em Connecticut a minha vida toda. Eu já tô mais do que acostumada com essas ruas, com o cenário, com a escuridão, com isso tudo. Já não me afeta mais. Mas nessa noite eu tava dirigindo e passei em uma rua e na mesma hora me deu um arrepio. Eu senti aquele calafrio mesmo. Sabe quando você fica toda arrepiada mesmo? Tem sempre uma vez ou outra que você tá ali conversando, passando em algum lugar e você, ai nossa, fiquei toda arrepiada. Mas aí passa batido, você até esquece, não foi nada demais. Mas essa vez foi aquele arrepio que vem e você sente até atrás da orelha, que dá um gelo na hora. E na hora bateu aquela sensação, alguém tá me olhando. Tipo, eu tô sendo observada. E no final da rua tem uma placa de stop. Então você tem que parar. E eu juro que eu fiquei morrendo de medo de alguém sair daquela escuridão do nada e bater na minha janela, ou sair na frente do carro, de alguma coisa aparecer. Porque eu tava com aquela sensação de que eu não estou sozinha aqui. Era uma vibe muito estranha, que de novo, já tô acostumada a dirigir no breu aqui, já tô acostumada a dirigir em áreas que você sai do carro, eu já saí do carro 2 horas da manhã, só tem árvore, escuridão, literalmente nada, que você às vezes pode estar sentindo que tá nas Bruxas de Blair. E tipo, ok, whatever, não me afeta. Mas nessa vez, dentro do carro, eu tava com tanto medo que eu liguei pro Raul, acordei ele, tadinho, só porque eu tava com medo, até eu sair daquela área, até eu me tocar onde é que eu tava, reconhecer os ambientes e me acalmar. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, deve ter sido coisa da minha cabeça mesmo, como era noite, tudo escuro. Mas mesmo assim eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, porque isso nunca tinha acontecido comigo antes. Eu juro que eu tô mais do que acostumada a dirigir nessas ruas assustadoras aqui de Connecticut. Mas aquilo ficou na minha cabeça tanto que no dia seguinte eu peguei o carro e eu fiz o trajetório, e aí eu cheguei na rua e tipo, durante o dia era totalmente diferente. Eu vi que tinha casas, tava tudo normal, tudo bem tranquilo, só apenas a rua bem estreitinha mesmo. Aí eu tava contando essa história pra uma amiga e ela perguntou qual era o nome da rua. Quando eu saí dirigindo, eu consegui fazer o trajetório, mas eu não vi o nome da rua nem nada. Pra passar o nome da rua pra ela, eu peguei o GPS e fui fazer o trajetório no GPS. Peguei o nome da rua, fui mandar pra ela, mas também coloquei no Google. Foi aí que eu aprendi sobre isso tudo e que essa rua normalmente aparece em listas de tipo, ruas mais mal assombradas dos Estados Unidos. Essa e outras, né? Essas outras que eu mencionei. Veio vários artigos falando, se você quer dirigir numa rua mal assombrada, vai pra essa rua aqui. E eu fiquei, mistério, Dudleytown. Gente, eu tava muito em dúvida se eu ia falar sobre Dudleytown ou não, mas eu resolvi incluir aqui. Vou falar de Dudleytown, que aparentemente não é só mal assombrado, é amaldiçoado, é
real As Bruxas de Blair realidade. Dudleytown era tipo um vilarejo em Connecticut que foi estabelecido em 1740. Não tem um nome oficial, só é conhecido como Dudleytown mesmo, porque leva o nome da família que estabeleceu o lugar, tipo as primeiras pessoas a chegarem lá. Beleza. Em 1800 já estava abandonado. Literalmente 20 anos depois do estabelecimento desse lugar, já estava abandonado. Alguns falam que é porque era longe de água potável e que as pessoas foram lá para cultivar a terra e ter as suas fazendas, mas a terra não era boa, então não estava dando frutos e eventualmente todo mundo foi embora. Mas a história que contam do porquê que essa área realmente foi abandonada em tão pouco tempo é outra. É porque é uma área amaldiçoada. A maldição veio com a família que chegou lá primeiro. Ou era uma maldição de família mesmo, ou é porque eles usaram um livro que literalmente abriu aquela área pra ser, e isso não são as minhas palavras, um portão pro inferno. Gente, a história já é tensa, só piora. Relatos dos fundadores do vilarejo ficando insanos, um homem que caiu do telhado e morreu, uma mulher foi atingida por um raio na varanda da casa dela e morreu, o esposo dela também, depois dessa tragédia, ficou insano. Tem também uma família onde todos faleceram por causa de um vírus e uma mulher que se enforcou numa árvore após contar que estava vendo demônios por um tempo antes de se matar. Então ela estava sendo perseguida por isso e se matou. Um dos últimos moradores de Dudleytown, John Brophy, se tornou viúvo após a esposa dele morrer em Dudleytown de tuberculose. Aí só restou os 2 filhos dele. Os 2 filhos dele entraram na floresta e desapareceram. Após o desaparecimento do filho, John tacou fogo na casa dele e foi embora. Saiu de Dudleytown, mas não tem relatos de onde ele foi depois disso. Então pode ter trocado de identidade, deixado a vida antiga dele pra trás e tentar começar do zero. Ou não, isso aí só foi suposição minha. Em 1920, o Dr. William Clark, de Nova York, construiu uma casa lá nessa área de Dudleytown pra passar as férias, um final de semana prolongado e ter uma área de descanso. Ele também criou uma associação chamada Dark Entry Forest Association, que literalmente traduz para a Associação da Floresta da Entrada Sombria. É sombria? Sombria. Sei lá. Você sabe o que eu tô falando. A intenção dele e dos amigos que formaram essa associação era de preservar o meio ambiente e a flora natural de lá. Ele estava lá na casa dele, em Dudleytown, com a esposa, quando teve uma emergência no hospital em Nova York. Então ele teve que sair às pressas. Ele deixou a esposa dele lá na casa por 36 horas e voltou no final dessas 36 horas. Quando ele voltou, assim que ele abriu a porta, ele ouviu uma risada aterrorizante vindo da esposa dele. Ele encontrou ela no canto da casa, tipo no canto da parede, no chão, dando essas risadas, essas gargalhadas e falando nada com nada. De vez em quando ela falava que tinha algo na floresta que atacou ela. Ela nunca se recuperou e viveu o resto da vida dela numa clínica psiquiátrica. Até aqui, todas essas outras histórias, algumas não têm relatos, não têm fatos sobre elas, outras têm. Por exemplo, a mulher que foi atingida por um raio e depois o marido ficou insano. Tem sim relatos dessas pessoas, mas, por exemplo, o John Brophy não tem um relato dele, são histórias que são passadas, os nomes às vezes não batem com o histórico, então alguns podem ser só história, mas esse do Dr. William Clark, da esposa dele vivendo o resto da vida dela numa clínica psiquiátrica, isso tudo tem relatos fatuais, tem provas disso ter acontecido mesmo. Até a década dos anos 90, tinha pessoas que iam pro Dudleytown, conseguiam entrar lá pra visitar, fazer suas investigações, procurar ter uma experiência paranormal, mas adolescente pra curtir essas coisas mesmo. Algumas dessas pessoas relatam que viam as fundações expostas de casas ou prédios que estavam abandonados, sensações estranhas,
barulhos esquisitos. Uma pessoa falou que era um silêncio ensurdecedor. Você nem ouvia o vento passando. Mas aí quando o sol tava se pondo, não era bem noite ainda, mas era quando o sol tava se pondo, parece que tudo ficou vivo ao mesmo tempo. Você ouvia o som do vento, o som das folhas, o som dos passarinhos, o som do corvo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Outras pessoas relatam que tentaram levar um lembrete, tipo uma pedra ou uma folha, só pra ter como lembrete mesmo de que eles foram lá nessa área, de que eles visitaram. Mas eles relatam que coisas ruins começaram a acontecer na vida deles depois que foram lá e trouxeram um lembrete de volta. E as coisas só começaram a melhorar depois que eles se desfaziam do lembrete. O próprio casal Warren, olha como é que eu fiz um círculo, a gente voltou pro início. Eles fizeram uma investigação lá na década dos anos 70 e declararam que Dudleytown era um lugar amaldiçoado. Tem relatos de pessoas que foram para eventos onde os Warrens deram palestras e se alguma pessoa fazia alguma pergunta sobre Dudleytown, eles respondiam e eu li acho que 4 ou 5 relatos de pessoas que foram para eventos diferentes e a resposta deles sempre para negócios relacionados a Dudleytown era: se você não acredita em nada do que a gente falou aqui, só segue essa nossa advertência de nunca ir para Dudleytown. Mas eu acho que é óbvio, se você está assistindo esse vídeo, que talvez você agora está com curiosidade de ir para Dudleytown, apesar da advertência dos Warrens e desses supostos relatos. Então, como se faz para ir visitar Dudleytown? E é simples, você não pode. Lembra aquela associação da floresta, da entrada sombria? The Dark Entry Forest. Essa associação é basicamente o dono da propriedade. Então aquela área toda de Dudleytown é particular. Tem várias placas lá falando No Trespassing e, além disso, a associação paga a polícia para monitorar a área quase constantemente. Isso é real, gente. Isso não é historinha, não. Isso é real. É muito difícil de entrar lá e sair sem a polícia pegar você. E se a polícia te pega, a multa começa a partir de $75. Parece um valor pequeno, mas se eles descobrem que você tá lá pra tentar ver coisas paranormais, que você não tava simplesmente, tipo, caminhando porque tem trilhas perto e sem querer se perdeu e parou lá, a multa aumenta muito mais. Já teve multa de $1.000 para pessoas que estavam entrando lá em Dudleytown. Então, essa associação é dono daquela propriedade toda desde 1924. Não tem documentos públicos do ambiente, do que tem lá, dos mapas atualizados. O que é estranho, porque se uma associação comprou uma área na intenção de preservar, você acha que eles iam divulgar qualquer avanços ou desenvolvimento na flora ou fauna do lugar, principalmente sabendo da fama que tem aquela área e do histórico do ambiente, justamente para tentar combater isso. Eles iriam divulgar essas e outras informações sobre, tá vendo como tem vida, como as coisas estão acontecendo aqui, como é tudo normal, como fulano tem uma casa de férias aqui, nada aconteceu, sabe? Eles iam tentar divulgar essas informações justamente para parar com tanta falação, tanta coisa sobre aquela área. Mas não, é tudo segredo. Tipo, quem é membro da associação, a gente não sabe o que eles fazem na real. Tipo, a gente sabe do intuito da associação, mas se você entra em contato com eles, eles não respondem. Teve até um jornalista que tentou, ele não só entrou em contato com a associação, como também pediu dados para a cidade e para o estado sobre aquela região. E ele obteve uma resposta de um outro escritório falando que sabia que ele estava entrando em contato com outros escritórios e outros departamentos buscando informações sobre a área e que, tipo, a única coisa que eles tinham pra falar é que era uma área particular, não tava infringindo nenhuma lei, não tava nada ilegal acontecendo lá, então não tinha o que falar. Sei lá, talvez se eles pelo menos mudassem o nome da associação. Se você quer acabar com essas teorias, parar com isso, o nome da associação já entrega mesmo que tem talvez alguma coisa que meia ruim, meia mal, mas não, eles não fazem isso. A cidade onde fica Dudleytown já tentou desmentir alguma dessas histórias, dar explicações para algumas dessas lendas, mas sei lá, tem muito segredo aí, tem muita coisa que não tá sendo aberta pro público, então pra mim é meio estranho. Ou talvez não, talvez é só um grupo de galera que tem muito dinheiro e querem a privacidade deles, porque eles
compraram isso há muito tempo, não quer gente indo lá pra ficar pesquisando. É só uma galera com bastante dinheiro que quer viver em paz. Ok? Não tente ir pra Dudleytown. Só tô compartilhando essa história porque você pode ir pra cidade onde fica Dudleytown e tirar uma foto lá, tipo, cheguei perto de Dudleytown, o lugar que supostamente é o portão do inferno. Mas não procure Dudleytown, não tenta entrar lá, porque vai dar ruim, com certeza. Esses lugares que eu citei aqui, que eu mencionei aqui, são apenas alguns dos vários lugares que tem aqui em Connecticut, de pontos de coisas sobrenaturais, mal assombrados e spooky. Quer saber de mais? Não falei ainda de cemitérios, hotéis mal assombrados que tem aqui, os locais que foram a inspiração e até o lugar onde gravaram os filmes do Jason, Sexta-feira 13, fora também o fato de que filmes super populares como Os Fantasmas Se Divertem ou Beetlejuice foi inspirado aqui por Connecticut. Então tem muito mais pra falar, se vocês quiserem saber, é claro. Só me deixar saber aqui nos comentários e aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Thank you so much. I will see you next time. Não vai pra Dudleytown. Bye!